aos nossos painéis, seguindo o nosso 6º Congresso Brasileiro de Promotores de Eventos. Sabemos que as operações e a segurança são importantíssimas para o nosso setor. Como as empresas do segmento de cultura e entretenimento nacional estão administrando o retorno das atividades paralisadas por conta da Covid-19? Conhecer a experiência desses executivos à frente dessas potências do mercado é essencial para saber como será o futuro do setor. Por isso, convido todos a participarem do painel Modelos de Gestão Operacional e Segurança. Para mediar esse assunto, eu convido a senhora diretora regional do Rio Grande do Sul, da ABRAP, Noêmia Matsumoto. A senhora consultora responsável do projeto de entrega de gestão operacional do estádio do Grêmio, em Porto Alegre, Marina Trantichella. O senhor Alexandre Costa, especialista em gestão de instalações, operação de eventos, planejamento de negócios. Convido a ocupar o seu lugar ao nosso painel o senhor Camilo Dornelas, especialista em avaliação e análise de risco da Regional Corporate Security Latam e de gestão de multidões, pesquisa e criminologia. Também está presente o senhor Gabriel Siqueira de Freitas, COO da Superticket Brasil e Superticket Estados Unidos da América. Iniciamos então esse painel com a palavra a senhora Noêmia Matsumoto. Obrigada a todos pela presença, obrigada aos nossos painelistas que aceitaram comparecer aqui, e a diretoria da ABRAP, o presidente, que nos convidaram aqui para esse painel. Gostaria de começar aqui falando com Alexandre Costa, que, enfim, é uma pessoa que tem muito histórico em gestão operacional de grandes arenas, português, e te pergunto, Alexandre, o que um português está fazendo aqui no Brasil, sendo que muito brasileiro quer ir para o exterior, né? Conta um pouquinho sobre esse processo e quais as oportunidades que tu encontrou aqui no Brasil. Bom, antes de mais, boa tarde a todos, uma satisfação muito grande estar aqui, obrigado à ABRAP pelo convite. Você acabou de fazer a pergunta que mais me fizeram nestes quase 9 anos que eu tenho no Brasil. Todo mundo, em qualquer situação, me pergunta o que é que você está fazendo aqui, quando está todo mundo querendo ir para a Europa, para Portugal. E eu acho que para dar essa explicação tenho que contar um pouquinho a história. Primeiro, como é que eu vim parar ao Brasil. O meu envolvimento com a indústria de eventos começou já há muitos anos, em 96, e comecei ligado aos eventos esportivos. Eu trabalhei durante 17 anos num time de futebol em Portugal, o Porto, que creio que deve ser conhecido aqui. E numa altura em que o time em Portugal estava fazendo uma reformulação muito grande dos quadros, se profissionalizando, se preparando para os desafios que estavam chegando, de jogos da Champions League, que são bem demandantes de organização. E eu na altura comecei lá no Departamento de Organização de Jogos, que mais tarde se tornou naquilo que hoje todo mundo conhece, que são os departamentos de operação de eventos. Nós também transformamos para esse nome quando em 2003 criamos o novo estádio, depois fizemos uma nova arena, e o novo estádio multifuncional, fazíamos não só eventos esportivos, mas também outro tipo de eventos, como shows, e então eu durante esses anos estive ligado a esse time de futebol. Até que em 2013 uma empresa americana, talvez muitos conheçam também, a AEG Worldwide, me foi lá tirar da serenidade que eu estava em Portugal e me surgiu com o projeto de vir para o Brasil para fazer a gestão operacional do Maracanã. Bom, na altura eu estava sentindo em Portugal que a cadeira onde eu sentava já tinha muito a forma do meu corpo, entendeu? Ou seja, já estava cómodo demais na posição em que estava, e eu comecei um cara um pouco inquieto, e na altura também o projeto era super interessante. O Rio de Janeiro era a bola da vez, né? Era Copa do Mundo, Olimpíada em 2016,
O convite e o projeto era muito interessante e eu aceitei. E o projeto era de facto muito interessante. O projeto do Maracanã foi um projeto que eu me apaixonei de início e era um projeto muito legal que infelizmente depois nos foi saindo das mãos, onde conheci gente muito legal, um dos quais está aqui do meu lado, o Camilo de Ornelas, que trabalhou comigo na área da segurança. E era um projeto que não tinha nada a ver com o que todo mundo fala, que é, muita gente fala, a comunicação fala que era a argumentização do futebol, não tinha nada a ver com isso. O nosso projeto era fazer as coisas bem feitas, com as exigências do mundo moderno, com as exigências que todos nós temos hoje na operação de eventos, com segurança, com safety, security, que é o termo que se usa, e fazer com que o Maracanã, que teria pela frente uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, se preparasse para esses grandes eventos. Eu fiquei no Maracanã até 2015, quando a mesma empresa, a EG, me chamou e me convidou para assumir a direção-geral do Allianz Parque aqui em São Paulo. A Arena Allianz Parque tinha aberto há pouco tempo, estava numa fase, a abertura da arena foi bem difícil, assim meia traumática, e me chamaram na tentativa de dar uma organização na estrutura da arena. Eu vim, foi outro projeto muito interessante. Creio que conseguimos, ao final deste tempo, tornar o Allianz Parque naquilo que talvez represente hoje no cenário de eventos de São Paulo, que é talvez a meca dos grandes shows, todo mundo faz lá e creio que quem faz lá tem uma boa experiência. Espero ter contribuído para que essa experiência, para que a equipe que está lá ainda hoje tenha sido preparada para essa experiência. E em 2017 me lançaram um novo desafio e aí me levaram um pouquinho mais para sul, me tiraram do Brasil e me lançaram o projeto de duas novas arenas geridas pela EG na América do Sul, a primeira no Uruguai, em Montevideo, em Tel Arena, uma arena para 10 mil pessoas, uma arena indoor, um projeto, uma arena para esporte e para show, onde eu estive 8 meses. E daí, já meio programado, as coisas estavam previstas assim, contratamos uma pessoa para seguir o projeto e eu segui para Buenos Aires, para abrir também uma arena na cidade de Buenos Aires, a Movistar Arena, com capacidade para 15 mil, uma arena muito focada em shows. A arena abriu em novembro de 2019, com uma agenda cheíssima. Buenos Aires é um mercado muito interessante de entretenimento e de eventos. Abrimos com uma agenda cheíssima, um sucesso muito interessante na venda de premium seating, na venda de patrocínios, até que numa fatídica semana de março de 2020 o céu caiu na nossa cabeça, né? Creio que de todos. Foi uma semana muito louca, a gente tinha um show programado para esse final de semana e numa semana a gente cancelou esse show, começou cancelando os shows e eu mandei todo mundo para um office, meti no avião, voltei para São Paulo e nunca mais voltei a Buenos Aires. E acho que a pergunta que você me fez, o que é que você está fazendo aqui, eu realmente só pensei nela, porque aqui eu estava num projeto, estava trabalhando, e eu só pensei realmente nela no final do ano passado, quando, por razões óbvias, não fazia mais sentido, acabei me desligando do projeto de Buenos Aires, estávamos todos de home office, eu estava em São Paulo, durante um ano ainda ficamos ali juntando os cacos, reorganizando as coisas para a nova situação. E no final de 2020 eu decidimos desligar, eu desliguei-me do projeto e aí foi quando eu pela primeira vez decidi, agora é hora de voltar para Portugal, vou ficar aqui. Foi a primeira vez que eu tive o que é que eu estou fazendo aqui? E então eu acho que aí fiquei com aquela sensação que eu estou casado pelo amor ou por dinheiro, e cheguei à conclusão que seria talvez pelas duas. Eu estava super adaptado ao Brasil, mais importante que isso, a minha família, que é tudo português, a minha esposa é portuguesa, o meu filho é português, estão adaptados ao Brasil. O Brasil é um país fantástico, super acolhedor, a gente estava bem aqui e pensamos um pouco, o mundo está parado em todo lado, não é só o Brasil, está parado o mundo inteiro. Então, entre esperar a retomada em Portugal ou esperar a retomada no Brasil, e aí é parte do interesse, decidimos esperar aqui, porque o Brasil é uma potência, né? Todo mundo sabe o tamanho do Brasil, a capacidade que o Brasil tem. O Brasil fervilha culturalmente a nível de produção de eventos,
É um país super interessante nesse sentido, e então a decisão foi por isso. Foi por amor, pela adaptação que nós temos ao Brasil, e por acreditar que o Brasil é, de facto, um lugar muito interessante para estar nesta indústria. Obrigada, Alexandre. Camilo Dornelas. Com um currículo extenso e bastante diversificado, a minha pergunta tem a ver com formação, né? Porque se a gente for olhar aqui nesse palco aqui, nós temos uma comunicadora formada em comunicação, uma pessoa formada em educação física, um sociólogo e dois de direito, né? De direito. Então, assim, qual é a formação para alguém que, na verdade, se torna um especialista em gestão em segurança e riscos de grandes multidões? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu dou boa tarde aqui aos meus colegas de bancada, mas eu quero agradecer à ABRAP pelo terceiro convite de estar aqui com vocês. Doreni, muito obrigado. Lessauro, muito obrigado. Mas eu queria fazer uma referência também a algumas pessoas que contribuíram para que eu estivesse aqui, né? Uma delas é o Tiago Alei, um abraço, Tiago Alei, né? O Carlos Alberto Shaolin, a Jani Lima e a Mariela Benassi e o Marinho Benassi. Começando isso, eu poderia até dizer algumas questões, mas eu tenho por certo que a experiência não é aquela que você adquire, mas aquilo que você faz com que você adquire. Para onde você vai levar a sua experiência? Eu trabalho em eventos há mais de 30 anos na área de segurança, mas eu não comecei conhecendo e muito menos sabendo daquilo que eu deveria fazer. Pelo contrário, eu comecei a prospectar e a olhar como aquelas pessoas que trabalhavam em segurança, e normalmente eram profissionais internacionais, e eu vi há pouco agora falando que a ABRAP está com um passo, né, internacional, então é preciso olhar muito para o mundo internacional e principalmente entender como são feitos os processos, procedimentos e toda a logística que envolve um grande evento. Mas eu tinha por mim que eu não conseguiria chegar onde eu cheguei, né? Hoje eu sou um profissional de segurança, trabalho com a gestão de segurança e, como bem disse o Alexandre, né, trabalho no safety, e quem já ouviu as minhas palestras anteriores, eu sempre preconizei que safety é prevenção. Então, quando você trabalha com prevenção, você está olhando para o safety. E security, que é uma palavra inglesa, né, americana, enfim, da língua inglesa, que você não consegue traduzir nenhuma nem outra, porque elas querem dizer a mesma coisa, mas para o campo operacional tem uma diferença. O security são medidas objetivas, então você precisa lidar com medidas de prevenção que estão no campo da subjetividade, é aquilo que você sugestiona, percebe, induz, e de outra forma as questões que são do campo, né? Por exemplo, um gradeamento, a equipe de segurança, a equipe de brigada, normalmente um extintor de incêndio, mas por favor, não deixe o extintor de incêndio sozinho, porque ele não anda, não caminha, não fala, ele precisa de um brigadista. Mas essa é uma dinâmica que o tempo veio construindo. Os produtores brasileiros, e eu trabalhei, posso dizer assim, com os maiores, né? Desde a Milze Niemeyer, Luiz Oscar Niemeyer, Roberto Medina, e os meus clientes atuais, né? Lavras Rodeio Festival, muito obrigado. Bloco do Urso, muito obrigado. Barraca Universitária, muito obrigado. Laroque Club e Folk Valley, do Silvio Soldera. E também STL Vale, que são meus clientes atuais nos eventos, os associados da ABRAP. Essa construção, ela não se deu de uma hora para outra. Trabalhar com eventos necessita muito mais, não só da experiência que você tem, mas principalmente daquilo que você busca no campo teórico. E eu vou dizer por que isso. Existe uma diferença muito grande e uma diferença muito interessante quando você escuta alguém dizendo assim: olha, Camilo, o que você acha sobre isso ou sobre aquilo? Eu digo, eu não acho, eu penso. E aí a pessoa diz, mas então o que você pensa? Eu digo, você entendeu o que você me perguntou? Ela disse, eu entendi. Eu falei, eu acho que você não entendeu. Quando eu acho, e eu quero que você se levante e diga para você mesmo, quando eu acho, eu tenho uma opinião sobre determinado assunto. Sobre o futebol, sobre o tempo, sobre a escola. Agora, quando eu penso, eu estou fazendo uma reflexão técnica. Então, há uma diferença contextual e uma diferença no sentido das palavras.
Então, essa é a construção do mercado de produção de eventos. Nós começamos nos anos 80 com eu acho. E passamos e perpassamos ao longo desse tempo, né, nesses 30 e poucos anos que a gente tem aí, do coroamento do Rock in Rio como grande festival, dos grandes festivais aqui, dos nossos produtores da ABRAP e tantos outros no Brasil, para o Eu Penso. Então, é necessário que você, produtor de eventos, que deveria estar aqui, mas tem muita gente lá fora, porque esse bloco é muito importante para você, porque é nesse bloco que garante o sucesso da sua operação. É nesse bloco que nós pensamos em como melhorar a experiência do seu cliente. Porque o maior ativo que você tem não é aquilo que você pensa, é o seu cliente, é o seu público. E essa garantia, ela foi construída ao longo do tempo. Então, o eu acho ficou nos anos 80. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho assim, eu acho assado. Ficou nos anos 80. Agora você precisa dizer, eu penso. Porque eu entendo que segurança é importante, porque eu entendo que gestão de operações é importante, porque eu entendo que a perspectiva do cliente é importante, porque eu entendo que o meu negócio é importante sob o ponto de vista que eu garanto a efetividade e a eternidade do meu negócio. Então, a pergunta que a Noêmia me fez vai ao encontro daquilo que vocês querem. E o que vocês querem é a garantia do mercado. O que vocês querem é o sucesso do mercado. O que vocês querem é um evento saudável, com segurança. Quando eu saio da minha casa, como eu fiz ontem do hotel, e me dirigi ao evento que nós fomos, eu tinha certeza que ao caminhar para o evento, ao chegar ao evento, ao permanecer no evento e ao ir embora, eu teria uma experiência completa de segurança, de safety security. Só que não, né? Tinha um passa-cabo ali no meio, tudo escuro, esqueceram de colocar uma fita luminosa para que a gente pudesse ver, e eu vi muitas pessoas tropeçando. Safety. Então, nesse momento, a gente começa a perceber como a gente precisa melhorar essa capacidade do eu acho, e partimos definitivamente para eu penso, para reflexão técnica, de entender que teoria não é uma coisa abstrata. A teoria do conceito de multidões, a teoria do conceito de público, que são coisas diferentes. Eu poderia traçar aqui durante quase meia hora ou mais qual é a diferença entre público e multidão e como você vai lidar na hora de você gerir o seu evento e principalmente trazer garantia de segurança para ele. Então, Noêmia e todos que estão aqui, é preciso que nós queiramos mais. Nós precisamos buscar mais. Eu sei que você é muito bom no que você faz. Eu sei que você tem um evento que é o melhor do mundo. Eu esqueci de dizer do Fortal, hein? Pedro Neto, me desculpe. Então, Pedro Neto é um outro nosso contratante. Então, eu preciso dizer para você que não basta a sua experiência. Você é bom demais, a sua experiência é boa demais. Mas você precisa estudar. Você precisa conjugar o campo da teoria com o seu campo prático. Porque em todos os cenários as coisas mudam. E olha que eu vou dizer uma coisa para vocês muito interessante. Em 2019, no meados de setembro para outubro, eu estava nos Estados Unidos fazendo um curso de cibersegurança dentro do Fort Myers, que é onde o governo americano e todas as agências de segurança se reúnem. Eu estava fazendo um curso e quase ao final do curso eu soube que havia um jogo de guerra, como a gente fala na Marinha, né? O jogo de guerra. Eu não sou da Marinha, mas estudei lá. E esse jogo de guerra é um jogo empresarial, que nós aqui poderíamos fazer um jogo empresarial agora, a gente daria um case e vocês iriam destrinchar o que poderia acontecer, quais eram os futuros, né? Os cenários de impacto com relação a isso. E aí eu soube que estavam fazendo um jogo de guerra. Vocês sabem qual era o jogo de guerra que a Marinha Americana e mais algumas outras marinhas estavam fazendo naquele exato momento em 2019, quando eu estava nos Estados Unidos? Pasmem os senhores e as senhoras. Uma pandemia. A pandemia está sendo estudada desde 2012 pela Universidade de Bristol, na UK, na Inglaterra. Não é à toa que algumas teorias foram rapidamente identificadas e foram rapidamente associadas à Covid-19, até porque existiram outras Covids, a 1, a 2, a 3, desde os anos 60.
ela não é uma coisa atual. Mas por que que nós erramos? Por que que o mundo se aventurou em dizer, olha, fomos pegos de surpresa? Eu poderia dizer agora para vocês aqui, ó, pessoal, quando vocês saírem, vai ter uma tsunami aí. Não, Camilo, você é doido. Como é que uma onda do mar pode chegar em São Paulo? Tem que chegar no Rio de Janeiro, tem que chegar em Vitória, tem que chegar em Volta Redonda, tem que chegar em São José dos Campos, até chegar em São Paulo. Porque nesse sentido, a sua lógica, ela não consegue atingir cenários futuros. Então é preciso que nós entendamos definitivamente, se nós quisermos garantir o mercado e perpetuar o seu negócio, precisa pensar em segurança. É isso, primeiras palavras. Camilo Gabriel Siqueira, CEO da Superticket Brasil e Estados Unidos, tem 26 anos. Como é que é o caminho para conseguir chegar tão cedo a uma posição como essa? Cara, eu acho, primeiramente faço das palavras do Camilo iniciais as minhas, obviamente. Boa tarde a todos. Eu acho que ninguém aqui que está aqui em cima, nem quem está assistindo, que trabalha no ramo de eventos, ninguém começa em qualquer outro lugar que não seja, usando um termo simples, em local de peão, de carregar cerveja, de trabalhar como segurança durante horas e horas dentro do evento. Todo mundo começa embaixo. E eu acredito muito no que o Camilo falou, tipo, o que você faz com isso é o que vai determinar. Eu comecei a trabalhar com eventos com 18 anos, quando eu ainda estava na faculdade, começando na faculdade, comecei a trabalhar com eventos. E eu estagiava numa empresa de eventos, e com 6 meses que eu estava estagiando nessa empresa, o dono da empresa chegou e falou, a gente fechou uma casa para programação de verão com um público de 5.000 pessoas e você vai ser o responsável por cuidar do bar. Eu falei, como assim, cara, cuidar do bar? Tudo, pedido, organização, chamar mão de obra e tal. Eu falei, cara, eu tenho 18 anos, eu faço direito, o que você está falando? E foi muito assim, sendo colocado num local, aprendendo na prática muitas vezes, errando muitas vezes e a partir do erro, aprendendo a não errar novamente, porque isso é mais importante no processo de errar. E quando iniciou a pandemia, né, todo mundo aqui parou, o setor de eventos também parou, e eu peguei 6, 7 anos de experiência de estar do lado do produtor, enquanto consumidor de etiqueteiro, enquanto consumidor de parte de venda de tickets de bar. E eu recebi uma proposta da Superticket de poder estar lá dentro, assumir a parte operacional, assumir uma área que a gente estava até conversando ali atrás, que é muito o cerne de tudo, porque conversa com o financeiro, conversa com o comercial, conversa com tudo, e muitas vezes a gente não foca nessa área dentro do Brasil. E felizmente esse ano também a gente teve a oportunidade, né, com a retomada dos Estados Unidos e de outros países da Europa para evento foi antecipada comparada com a gente, eu tive a oportunidade, a gente teve a oportunidade, melhor dizendo, de fundar a Superticket dos Estados Unidos e começar a fazer a operação lá. A gente fez Jorge Mateus, Zeneto Cristiano e Mário Maraíza para um público mais ou menos de 10.000 pessoas em Miami e vários outros eventos. E foi uma experiência legal, porque, querendo ou não, 2 anos sem trabalhar, estava um pouquinho enferrujado. Acho que muita gente que está nessa retomada de eventos está sentindo isso, que tem algumas coisas que... Ok que a gente precisa de menos tempo hoje em dia, mas a gente ainda está um pouco enferrujado. E eu acho que para chegar nesse lugar hoje, para chegar em qualquer lugar hoje, a gente tem que ter muito uma cabeça aberta. De entender que o mundo mudou em muitos aspectos. O seu cambista que antes comprava seu ingresso a R$50 e vendia na porta do evento por 100, esse cara não existe mais. Esse cara, ou melhor, ele ainda existe, mas é residual. Isso virou agora um fraudador, que ele não tira só essa receita de 50 para 100, ele tira toda a sua receita, porque ele pega um cartão falsificado, ele compra ingresso, ele vende para 20, 30 pessoas. Então, o mundo está mudando, tudo está mudando muito rápido. Nesses últimos 2 anos, o que aconteceu de digitalização de tudo foi absurdo.
Então, a gente tem que ter uma cabeça muito aberta e não fugir desses desafios, não fugir de planejar, né? O nosso tema aqui é total esse, planejar. Planejar tudo que a gente sabe que pode acontecer, mas mais importante que a gente não sabe que pode acontecer. Eu acho que é mais ou menos isso. Obrigada, Gabriel. Marina Tranquichella, tu hoje trabalha como gestão operacional do Grêmio, mulher, num mundo bastante masculino. Quais foram os desafios para chegar e também o que tu agregou, né? Porque a gente está falando aqui num segmento que ele é nitidamente masculino. Aqui na própria Abrap, a gente teve 30% das inscrições foram de mulheres. É pouco, mas ao mesmo tempo já dentro do nosso histórico é uma vitória. Então, por isso eu queria te trazer um pouco e aquilo que tu contribuiu também dentro desse segmento. Obrigada, Noêmia. Obrigada, Abrap, pelo convite, que veio através do Camilo, um amigo aí de longa data também. Essa pergunta ela vem de forma recorrente para mim, né? Uma mulher no meio do futebol, falando de segurança, sem ser militar, e eu passei aí por alguns países, Portugal, um deles, enfim, tive experiências na Argentina, talvez o país mais rígido com relação às questões da mulher ainda, e sem dúvida nenhuma, eu sempre, quando eu falo deste tema, eu falo para a gente não ter mais que falar dele. Então, enquanto a gente tiver que explorar a questão da mulher, a gente vai explorar. Mas, sem dúvida nenhuma, a minha forma de atuar é sempre visando resultados, porque eu acho que resultado não tem gênero. Se você entrega, você entrega. Então, eu acho que a minha estratégia, sempre quando sou convidada a um novo desafio, a um novo projeto, é fazer uma grande entrega inicial, mostrando que eu posso ser mulher, eu posso não ser da área militar, enfim, e ter conhecimentos, porque estudei isso, porque meu mestrado foi focado em riscos, porque eu adoro entender toda a parte de operação e a importância de se comunicar, e isso é grande parte do sucesso dos nossos eventos que a gente entrega, sem dúvida nenhuma, está vinculado a essa questão de uma boa comunicação com o mínimo de ruído e, sem dúvida nenhuma, prevendo as questões de cenários que muitas vezes são improváveis, como alguns que eu já vivi, morte de cavalo em um evento de futebol da Libertadores, coisas que a gente dificilmente vai prever. Em um outro projeto, o editor faleceu e a gente ficou sem acesso aos livros. Então, de fato, eu acho que a gente sempre brinca quando a gente está produzindo eventos, quando a gente está em jogos, que a gente veste a roupa de bombeiro. E eu falo que a gente tem que aprender a não vestir essa roupa. Então, o nosso trabalho está muito mais focado num bom planejamento, em questões processuais de projeto, num bom gerenciamento de risco, e até você chegar a fazer, né, a questão de cenários com as equipes operacionais, para que a gente possa, de fato, se eventualmente acontecer, ter uma pronta resposta. Porque nós não somos deuses dos eventos e os percalços, eles acontecem. A gente tem aí histórias para contar diversas. Mas o que a gente tem que se preparar mesmo é para ter uma pronta resposta. Você tem que estar preparado para responder ao incidente, como, enfim, a gente teve aqui né, uma inversão aí dos painéis, porque a gente teve que, como a Abrap, se posicionar diante de um cenário aí que vem se concretizando, e isso é uma pronta resposta. Você estar pronto para eventualidades que, às vezes, como o próprio presidente disse, não tem nem razoabilidade técnica ainda, né? É muito mais uma questão até de pânico. E diante das posições que a gente assume, é muito importante a gente não entrar em pânico. É muito importante a gente ter calma, refletir, entender números e pensar um pouquinho fora da caixa, né? Como o Gabriel falou, como o próprio Camilo falou. Então, o que eu vou fazer de diferente? Eu sou mulher, isso me dá alguma vantagem? Acho que até pode dar em alguns cenários, mas eu posso te dizer que deu mais desvantagem muitas vezes, eu chegar em reuniões com mesas só de homens e eu chegar com um plano operacional de segurança, que eu havia, enfim, uma proposta, e às vezes até assustar. Então, isso a gente vai aprendendo. É muito importante a gente realmente pensar diferente. Quando entrou em pandemia, fecharam os jogos e eu ainda não estava no Grêmio, eu ainda estava no Inter, apesar de ser paulistana, eu, enfim, fui convidada para ir para Porto Alegre. E quando fechou, eu falei, bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que está pensando o nosso torcedor, que é o que o Camilo falou, é o nosso principal cliente.
como vocês trabalham nessa área, né, de eventos, a segurança é percepção. Ela é uma percepção que a gente tem. Então, a primeira coisa que eu pensei, bom, eu vou montar um grupo de alguns profissionais para a gente fazer uma pesquisa de qual é a percepção de risco dos nossos torcedores. E a pesquisa foi tão grande e a gente teve uma resposta tão boa que ela acabou saindo nas mídias, na Sport TV, fomos chamados para dar entrevista, e hoje ela está se concretizando aí 1 ano e meio depois num artigo científico, porque a gente tomou cuidado com metodologias para justamente ficar um estudo que transparecesse de fato o que a gente estava buscando. E vai sair numa universidade americana um livro sobre todas as correlações de pandemia com o esporte. Então, eu, diante daquele cenário, pensei o que a gente podia fazer de diferente. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente sempre tem que pensar e se antever, né? Acho que a bagagem que a gente vai acumulando ajuda muito, mas, sem dúvida nenhuma, o estudo é importante. Eu até hoje estava refletindo, né, que dificilmente a gente vai ter teoria para tudo, tudo que a gente tem de prática, e quando você atinge, né, alguns cargos como que eu conquistei, e hoje estou como consultora do Grêmio, mas fui executiva do Inter, tinha 8 áreas, 80 funcionários dentro de um clube, é muito importante a gente saber entender que a gente vai ter diferentes níveis de pessoas para conversar. Tem o produtor, como o Gabriel falou, todo mundo já foi peão um dia. Eu comecei entregando copinho de água em corrida de rua, levantei muitas vezes de madrugada para montar tenda, quem nunca, né? Então, e hoje eu sento numa cadeira de executiva de clube de futebol, que é um cargo alto, que é respeitado, mas a gente começa lá, né, lá atrás. Eu já estou há 15 anos aí galgando esse espaço, e sem dúvida nenhuma é muito importante estudar. Nunca deixei de estudar, entender. Hoje o mercado vai muito rápido, né? Então a gente acaba tendo a sensação de que sempre falta, mas também ter foco, né? Não sair fazendo tudo e ficar raso. Então é muito importante. Tem uma frase que eu gosto muito, e aí para encerrar minha fala inicial, que é: na teoria e prática são a mesma coisa, mas na prática não é. Então, tão importante quanto estudar, quanto ter títulos, é você ir para a prática e ver se aquilo de fato funciona. Então, acho que, para começar, é por aí. A gente teve, como a Marina comentou, né, que fazer um gerenciamento de crises aqui. A gente está vivenciando, está saindo de uma pandemia, vivendo um pós-pandemia, numa retomada de eventos, bastante animados, estávamos com uma expectativa muito boa. Começa a vir uma notícia de cancelamento de carnaval, de alguns perfis de eventos, e a gente começa a dar um passo para trás. A gente aqui, eu vou ficar de pé, que eu não gosto de ficar muito sentada. Então, a gente aqui está vivenciando uma situação que de novo, temos que pensar numa possibilidade de retorno de pandemia. Como é que nós, que somos especialistas em gestão de riscos, como é que a gente pensa para o futuro? Nós aqui estamos todos tentando planejar, tentando pensar como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai lidar com essa situação de talvez haver um retorno de uma pandemia daqui a 3 meses. Como é que a gente se organiza? E estou aqui com os especialistas, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. A gente teve algumas situações de quando a gente estava retornando para a retomada dos eventos. Antes de poder voltar, a gente teve que fazer alguns eventos teste. E nisso, houveram algumas situações um pouco fora do controle. Então, eu vou deixar aberto. A gente tinha até feito uma série de combinações que eu cortei tudo, porque a gente também está com um tempo esgoelado. E vou deixar aberto para quem quiser me responder essa pergunta. Eu vou tomar a dianteira, que eu achei interessante. Depois eles pegam um gancho aqui e vão. Na verdade, eu me recordo. Quem é que está no Clubhouse aqui? Quem está no Clubhouse? Eu vou fazer uma segunda pergunta. Quem está feliz hoje aqui? Pouca gente está feliz? Não é possível! Pelo amor de Deus, estamos juntos, vivos. Olha, eu me lembro que uma discussão em março. Dudu está aí? Dudu, DCX, está aí, Dudu? Pô, Dudu, não está nos prestigiando. Não é possível, Dudu, você que me olha só, eu me lembro que a gente estava numa discussão lá no Clubhouse, e aí tinham mais de 50 produtores do Brasil inteiro, e aquela discussão, e aí um do Rio de Janeiro falou assim: olha, o Camilo está aí, especialista em segurança. Começou a encher minha bola. Eu falei: não, menos, não é nada disso. E a discussão era: quando a gente vai voltar? Vocês se lembram disso? Lembram disso?
Eu me recordo que aqui nos grupos de WhatsApp, com o Thiago Alei, enfim, um monte de gente, quando é que a gente vai voltar? Aí eu me levantei, porque eu não sei como é que eu me levantei no Clubhouse, mas eu me levantei e disse assim, peraí pessoal, o problema não é quando vocês vão voltar, o problema é como vocês vão voltar. E aí aquele silêncio, eu falei assim, ih meu Deus, eu falei uma besteira. Voltaram a mim, dizendo, não, você tem razão. Nós não nos preparamos para pensar, e eu não vou usar a palavra mindset, porque a Marina disse que não é para usar, mas no planejamento do nosso cérebro, nós não nos planejamos como nós deveríamos voltar, de que forma nós vamos voltar, porque eles, os nossos clientes, já estão sabendo como vão voltar. Por exemplo, a experiência do Mineirão. Recentemente, conversando lá com o diretor de segurança do Mineirão, o coronel disse assim, Camilo, não estão comendo mais tropeiro. Eu disse, uai, e como é que estão fazendo agora? Não sei, a gente vai ter que preparar um outro prato. A turma do Mineirão aqui sabe o que eu estou dizendo. Maracanã, o comportamento do público mudou. No Allianz, com certeza sim, lá no Grêmio sim, e nos nossos eventos e festivais sim. Então não era a metodologia de quando vamos abrir a porteira, vamos todos voltar, mas de que forma nós iríamos refletir nessa possibilidade de retorno. E eu tenho por mim, gente, vocês podem fazer um brainstorm agora com vocês mesmos, né? Uma tempestade de ideias, de que vocês não pensaram nisso. Pensaram em retornar, porque era necessário, é necessário, porque é o nosso negócio entreter as pessoas. Ninguém vive sem entretenimento. Ninguém vive sem água. Isso é nossa essência como ser humano. Agora é preciso que nós entendamos como vamos entregar o melhor para eles. De que forma? Porque se a experiência não estiver aliada ao negócio de segurança, vai tudo por água abaixo. Olha, chegamos muito bem, olha, foi maravilhoso, a venda foi ótima, o ticket foi ótimo, a experiência do cliente foi ótima, mas quando eu saí meu carro estava arrombado. Quando eu saí, o guardador estava lá querendo mais R$200, como acontece aqui no Morumbi, 150 para você estacionar. Ou seja, como é que a gente volta de uma pandemia sem pensar nesse retorno, sem qualificar o nosso time, sem treinar o nosso time e principalmente entender, compreender como esse público vai voltar? É sobre isso que eu estou falando, mas eu queria deixar meus colegas também falarem um pouquinho. Não, e aconteceu também de a gente retornar, e acho que todas as empresas aqui tiveram que fazer, infelizmente, cortes para poder sobreviver, e quando a gente volta para realizar os eventos, a gente não tem equipe qualificada, porque para sobreviver, essa equipe teve que buscar alguma outra alternativa. Então, a gente também teve que lidar com esse tipo de situação num retorno. E mais do que isso, né, Noemi? Eu acho que a gente tem que aprender com os erros. Eu brincava sempre com a minha equipe, futebol acontece quarta e domingo, e eu falava, a gente pode sempre errar, mas sempre erros novos, né? A gente não tem que ficar repetindo. E aí, conforme a gente estava falando lá atrás, a gente tem um exemplo aí da SARS em 2003, que, enfim, também foi uma pandemia, e o Wimbledon fez um seguro, e eles receberam agora com a paralisação, né, nesses anos 2020, que não teve o Wimbledon, eles paralisaram e receberam um seguro de R$700 milhões. Então, eu acho que existem meios da gente mitigar e a gente tem que entender como muito bem falou o Camilo, como que a gente vai fazer. Então, geralmente a gente tem um perfil hoje de profissional de evento que é autônomo, né, que é freela, que a gente fala. Só que o freela ele tem que se entender que ele é uma empresa. Então, como você que não tem um 13º, que está, enfim, à mercê de questões que não estão no nosso controle, que é abertura e fechamento, né, das questões de protocolo, de eventos, e que estão muito mais nas questões de sanitárias e propriamente dos políticos, né, que tomam as decisões. Como você vai fazer a sua gestão de risco como empresa? Então, isso é muito importante, da gente também saber planejar a nossa atuação no mercado. Da gente fazer, né, enfim, a gente está brincando aqui de não falar palavras em inglês, porque eu brinco que o futebol ensina isso, a gente também ser inteligível e conseguir falar com todos os níveis. Então, a gente tem esse cacuete de falar, né, budget, e tudo é inglês. Então, a gente estava se policiando ali atrás para tentar não passar em branco qualquer coisa em inglês sem explicar, mas é isso, da gente também ter o nosso orçamento e entender que a gente é empresa e como é que a gente atua nesse mercado que está muito incerto. Como eu trago um pouco de segurança para a minha operação
Né? Pessoal, Então, às vezes, pessoal, né? exato. Como eu vou me posicionar diante de um mercado que é incerto, que eu não tenho controle. Então, isso também é muito importante, a nossa atuação. E, sem dúvida nenhuma, quando você faz esse planejamento pessoal, você demonstra muito mais segurança e tranquilidade para o teu cliente. Então, isso também é uma percepção que você vai passar para o teu cliente de mais segurança. E isso faz com que você tenha até um retorno maior. Então, é muito importante a gente também fazer uma autocrítica, uma autoavaliação de como a gente se posiciona como profissional. E só trazendo aqui mais uma informação, né? Eu sou da Opus Entretenimento. Durante a pandemia, passou aquela etapa lá de depressão, de não saber muito como fazer, como lidar com a situação. E a gente pensou em diversificar, né? Criar novas possibilidades dentro do mercado e foi se planejando para isso. Eu acho que a gente aí numa situação que é como a Marina falou, muito incerta, onde a gente não consegue ter controle de toda a situação. E nós, que somos produtores, nós somos pessoas que gostam de ter controle da situação. Mas vamos combinar que a gente descobriu na pandemia que a gente não tem controle de absolutamente nada, né? Então, numa situação dessas, tu tem que ter um plano A, B, C, D, E. Né? E aí, indo para uma situação perfeita, né? Onde a gente consegue realizar aquilo que é planejado, lindo, maravilhoso. Mas não acontecendo dessa maneira, tu tem alguma opção. Temos aqui muitas pessoas, muitos produtores de grandes eventos, que montaram restaurantes, que criaram outras alternativas de trabalho também, para poder sobreviver. Eu concordo com tudo, mas eu também queria tirar um pouco, porque senão todo mundo aqui na plateia fica pensando, cara, eu sou um bosta que eu não tinha plano B, né? E não é verdade, porque eu trabalhava numa empresa americana e posso garantir que eles lá estavam iguais a nós, como cego em tiroteio, né? Porque, cara, é algo que não era previsto. Eu estava em Buenos Aires na altura, a gente pedia informações aos Estados Unidos do que é que estão fazendo e os caras estavam patinando total. Então, é verdade que agora a gente tem que aprender, agora a gente tem que já passou por isso, eventualmente vai voltar a passar e, portanto, é o momento da gente começar a olhar e dizer, cara, então agora eu tenho que me preparar porque isso acontece, não é só em filme, isso acontece na vida real, mas tira ao peso porque o mundo inteiro não estava preparado para isso vê-se em tudo. E eu acho que o que a pandemia mostrou bem claro para a gente é qual é o nosso principal valor no nosso negócio. E o nosso principal valor é o nosso público. Porque quando ele foi embora, quando ele deixou de poder aparecer nos nossos eventos, o nosso negócio parou, né? E o que eu estou dizendo é meio óbvio. Agora a pergunta é, se a gente de facto, quando planeja os nossos eventos, é isso que a gente está falando aqui, é planejamento de eventos, a gente faz esse planejamento com esse foco. Ou seja, eu planejo o meu evento só para não ter encrenca? Ou eu planejo o meu evento para que ele seja, todo o meu evento agregue valor à experiência do meu cliente? O Camilo falou aqui de experiência, a gente falou aqui de cliente, falou de comunicação. Eu acho que é isso que a gente tem que colocar à frente. Quando a gente faz o planejamento de um evento que começa desde o início, a gente vai colocar ingresso à venda. A gente, quando pensa no sistema, na plataforma de ticketing que vai usar, a gente está escolhendo a que tem o melhor suporte ao cliente. Quando ele tem um problema na compra, a gente está respondendo, a gente está acompanhando todo esse processo dele. E no meio disso a comunicação é muito importante, porque assim, quando você não diz nada ao seu cliente, você está comunicando. E a comunicação que você está passando é, não estou nem aí para você, se vira aí, né? Então, o planejamento, a pergunta é, a gente faz isso quando coloca o ingresso à venda? A gente se preocupa quando faz o evento em qualquer espaço, em qualquer venue, em qualquer lugar? A gente se preocupa como é que o cliente chega lá? Que meio de transporte que tem? Que soluções é que eu posso encontrar para ele? Que informação é que eu lhe vou passar para ele chegar de uma forma tranquila, segura, com segurança e com conforto? A gente, quando planeja a entrada do meu evento, eu planejo para deixar os caras longe, sem problema, eu planejo para que o cara entre de uma forma tranquila, de uma forma alegre, que toda essa experiência de entrar no meu evento já seja prazerosa. Quando penso onde vou colocar os banheiros, quando penso onde vou colocar os postos de alimentação e bebida, se todo o meu... E isso faz muito parte do nosso planeamento estratégico como empresa. E a gente tem bons exemplos aqui no Brasil, que é, eu estou fazendo isso para prestar o melhor serviço,
Eu estou colocando os banheiros suficientes para não ter fila, para ser legal, para o cara quando for ao banheiro em 5 minutos e voltar para continuar a assistir o show. Eu estou colocando mais bares, não só para vender mais, mas para que o cara não fique 30 minutos numa fila para pegar uma cerveja. Então, eu acho que o foco do planejamento, cada vez mais, tem que deixar de ser eu invisto na promoção, eu invisto na comunicação, eu invisto no show e invisto no artista. Se o artista pedir 10 toalhas de felpo tailandesas, eu vou encontrar e gasto dinheiro nisso. Mas vocês olhem, quantas vezes vocês disseram ao seu gerente operacional, quando ele chegou com o planejamento de staffing, disse, corta aí que é muita gente. E não tem mal cortar muita gente. Eu, quando contratei o Camilo para o Maracanã, a primeira coisa que eu falei é corta gente. Mas porque estava buscando eficiência, não era porque estava querendo se cortar só o custo naquilo. Que se você fizer isso, você está mostrando que é aquilo que dá menos valor, não é? Se você tiver só fazer nada, tem que cortar custo, corta aí, você está claramente a cortar naquilo que é o mais importante do seu evento. Então é um pouco por aí. Eu acho que a pandemia deixou claro que você faz os seus eventos, o artista é super importante, obviamente, mas o mais importante é o seu cliente e você tem que tratar de toda a experiência dele do início até ao final. E aproveitando essa fala do Alexandre, aqui quando a gente estava lá atrás e começou a ver essa notícia de alguns cancelamentos, Gabriel ficou assim, começou a murchar, né? Porque também, a tiqueteira depende desses eventos. Ele disse, eu não vou falar nada, falem vocês. Mas eu quero trazer o Gabriel aqui para a luta, a gente tem 5 minutinhos, então eu vou te dar 2 minutos para falar, Gabriel. Mas eu queria falar que, assim, traz um pouquinho da experiência de quanto a tecnologia pode nos ajudar a simplificar e a trazer, principalmente na gestão operacional de segurança. Eu acho que tem muita questão que a própria tecnologia pode nos contribuir, né? Não, com certeza. Desde tecnologia hoje, invariavelmente, ela está em todas as partes do evento, né? A gente estava até brincando ontem. Por exemplo, às vezes você tem um evento e hoje você não sabe se a pessoa ela vai de Uber, via de regra a pessoa vai de algum transporte Uber, Cabify, enfim. Mas você não sabe. Então imagina, por exemplo, se você tem uma quantidade limitada de estacionamento no teu estádio e aí nisso, chega lá na hora, acabou e tem 1000 carros ainda. Por que a gente não faz essa venda antecipada de tickets de estacionamento? Isso é muito importante. Eu acho que, seguindo a linha do que tudo estava sendo dito aqui, o cliente ele é o principal porque, primeiro, ele move a roda e ele não perdoa. Isso tem que ficar muito claro, sabe? Não adianta nada eu ir para um evento de um show de um artista que eu gostaria muito, que amo, adoro, e chego lá, fico 40 minutos para comprar uma cerveja. Ou então, igual rodou um vídeo no WhatsApp que eu achei muito engraçado, o cara chegou no evento, parou o carro, botou com aqueles caras de rua mesmo, pagou R$50 para ele, e deu 20 minutos depois, o cara estava do lado dele, dentro do evento, bebendo com ele. Tá ligado? Então, tipo, são coisas assim que a tecnologia, ela vem hoje muito mais direcionada. A gente tem o Instagram, que é uma ferramenta que vai certeiro no seu público, na idade, no poder aquisitivo. E dos custos. De tudo. A gente tem informações hoje de quem está comprando, aonde está comprando. A gente tem informações, igual foi feito, né, que a gente estava comentando lá do Carnaval do Urso, que eles fizeram uma pesquisa para ver se a galera queria ou não o carnaval, se estavam, a própria cidade não está querendo o carnaval, então, peraí. Então, a tecnologia hoje, ela proporciona a gente a ter muito dado, e às vezes a gente não utiliza esses dados. Até mesmo antes da pandemia, já existiam muitos dados que a gente, quanto etiqueteira, tinha, mas muitas vezes o produtor não olhava, porque sempre foi feito assim. Sempre no olhômetro, ali aquele bar ali não vai dar certo, não, coloca lá. Não, mas por quê? Qual que é a lógica? Vamos pegar dados, vamos pegar números, falando sobre retomada, os eventos teste, que muitas vezes a gente fez para movimentar muito dos funcionários informais que a gente tem no nosso mercado, que via de regra não deram lucro, não foram feitos para o produtor lucrar, nem nada disso, mas foram feitos para a gente ter dados, ter informações para mostrar, o culpado não é evento. A gente hoje sabe por A mais B que o culpado não é evento.
A gente nem conseguiu trabalhar, como é que a gente pode ser culpado da pandemia? Não, enfim, então eu acho que, nossa, já passei dos 2 minutos, eu acho que hoje o mundo ele é muito assim de uma coisa que acontece numa vila pequena da África, atrapalha 6 milhões de pessoas no Brasil. Efeito borboleta, né? Então, e a gente não é culpado por isso, mas a gente tem uma oportunidade hoje, né? A gente está tendo essa sinalização aí possível de carnaval ser fechado, enfim. Mas, por exemplo, amanhã tem jogo do Grêmio e vai poder funcionar normal. A gente tem um evento programado em Vitória para 20 mil pessoas sábado, com apoio do governo e tal. A gente vai ter um período aí de 2 meses possíveis, 3, que essa situação toda, que a gente não sabe o que vai acontecer no carnaval. Então, seguindo a linha do que tudo foi dito, tipo, vamos planejar agora, vamos se organizar agora, vamos aproveitar esses próximos 2 meses e, obviamente, continuar trabalhando para que a gente continue mostrando para A mais B que a culpa não é nossa. Essa é a única coisa que a gente pode fazer hoje. E numa situação prática, eu fui no aeroporto esses dias para vir para cá, e aí cheguei no aeroporto, tinha esquecido minha carteira no hotel, assim, daí eu não dava tempo de voltar, não tinha o que fazer. Fiquei pensando, o cara do balcão me ajudou assim, por que tu não tem carteira digital? Tenho. Então eu estava indo viajar para o Rio, daí tenho carteira digital? Tenho. Ah, então legal, então mostra aqui, ok. Mas como é que eu vou comer lá no Rio? Daí ele disse, tu não tem cartão de crédito digital? Tem. Então eu fui, leve e faceiro com celular e bateria. Foi isso que me fez eu me virar numa viagem, né? Então a gente acaba tendo essas soluções e nem usa, né? A gente nem sabe que pode usar isso. Noêmia, só para complementar, muito legal as falas do Gabriel, do próprio Alexandre. Quem aqui nunca fez um evento, ou se não a maioria deles, com baixo orçamento e alta complexidade? Eu acho que os grandes gestores se destacam nesses cenários, né? Onde você não tem todos os recursos que você precisa e você tem uma grande entrega para fazer. Então, quando a gente pensa aí um pouquinho na questão da fan experience, da experiência do torcedor, a gente fala muito em algumas questões que são necessárias, né, que aí eu coloco como must to have, usando o inglês, mas seriam necessárias, que é a segurança, como o Camilo falou, ninguém quer ser assaltado, você quer ter um banheiro limpo, então até aí, para quem é da área da saúde, sabe a pirâmide de Maslow, né, necessidades básicas, a gente tem que a obrigação do evento entregar, e depois a gente, em paralelo, tem as questões que seriam a nice to have, né? Então, que seria legal a gente agregar. Mas aí, para a gente não ficar só fechado também no que é obrigatório a gente entregar, o legal é sempre a gente pesquisar com o nosso cliente. Eu falo muito isso quando eu falo de estádio de futebol. A gente tem que entender o nosso consumidor, porque provavelmente quem está na geral ou nas torcidas organizadas e ocupam esse espaço, eles querem uma internet de qualidade. E talvez aqueles que consomem a cadeira cativa, perpétua, enfim, essas que são assentos historicamente familiares, que vão passando, talvez essas pessoas queiram um banheiro limpo. Então, quando eu faço essa pesquisa, eu começo a adequar o meu orçamento e a colocar, de fato, a expectativa, alinhar a expectativa e necessidade, dando um Wi-Fi bom, onde eles consomem e querem isso, colocar um banheiro mais limpo ali, e assim eu consigo dar vazão e atender um pouquinho a tanta diversidade e pluralidade que a gente tem hoje, por exemplo, no estádio de futebol. E aí, provocando o Gabriel, encerrando a minha fala e já agradecendo a participação, Gabriel, o futebol tem um desafio que é enorme, que é ninguém troca de time, você tem o teu cliente até o final. Então, hoje, amanhã, provavelmente a gente tem um cenário complexo para gerenciar, um jogo contra o São Paulo, que provavelmente decreta aí o Grêmio na Série B, mas ninguém vai virar colorado. Então, a gente ainda tem um público para gerenciar, e como é que a gente cativa esse cliente? Que ele não vai virar um colorado, ele não vai virar um São Paulino, porque o São Paulo vai ganhar. Então, assim, esse é um desafio do futebol e que brilha meus olhos, porque eu sempre fico tentando pensar, o que a gente tem que fazer agora? O que eu tenho que promover para o público estar lá, entendeu? Então, e tem toda uma questão sociológica de torcida, de viver o luto, enfim, de tudo isso. Então, é muito interessante quando a gente pensa nas questões de paixão, porque um torcedor ele não troca de time simplesmente porque o seu time deixou de estar bem no campeonato, ou, enfim, os flamenguistas vão continuar aí em grande quantidade, fazendo barulho. Então, é uma provocação que eu encerro aqui a minha fala, dizendo para a gente realmente
pensar diferente e fazer muito contato, network. Nossa área vive disso. E fico à disposição para quem quiser entender mais essa caixinha preta que é o futebol. Acabou o nosso tempo, eu queria agradecer a presença de todos. Eu acho que é um dos painéis que foi mais rígido em relação ao tempo. Calma, calma, que eu ainda estou falando. Me dá nem 3 minutinhos, 3 minutinhos. Então, não vai dar, Camila. Então, assim, mas eu queria só agradecer, né, toda a presença de todos vocês e também de vocês. E queria também, eu queria fazer um exercício aqui. Que a gente falasse, até se soltar um pouquinho, né? A gente fazer aquela coisa que a gente faz nos estádios, não tem muita gente aqui, as pessoas estão chegando para a próxima palestra, sacanagem, tá? Nos deixaram aqui sozinhos falando, mas eu queria fazer um ola aqui, para quem quer que, vamos brincar assim, não creio nas bruxas, pero que las hay, né? Não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem. Então, fazer uma energia positiva, assim, de quem quer que os eventos voltem, que a gente consiga, de fato, retornar. Queria fazer uma brincadeira aqui com a gente, fazer essa olinha. Vamos lá, gente. Começa dali, tá? Vou passando aí, vamos lá. Volta. É igual no estádio, lá no Olímpico amanhã, lá na Arena, isso. Que essa seja a única onda que venha no ano que vem, certo? Obrigada, gente. Valeu! Noêmia, eu vou falar para você, você honrou o mundo oriental, realmente você cumpriu o horário. Uma salva de palmas para você.